pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço a todos de todo o Brasil que me vê nesse momento. Hoje é a nossa primeira aula de Direito Penal, não é? Nesse curso da Polícia Federal. Esse curso que nós já temos há uns 4 ou 5 semestres e agora esse semestre será nessa versão não aulas presenciais, não é? Pessoal, o que eu fiz? Eu vou dar aula para vocês de penal e de legislação penal especial. O processo penal continua com o Nestor, ou seja, o curso está no mesmo formato que nas 4, 5 versões anteriores dele, ok? Eu peguei na matéria de penal e na matéria de legislação penal especial, eu peguei absolutamente tudo que constou no último edital do último concurso de agente escrivão de 2008 agora, ok? Nós tivemos um concurso recentemente lá para a área do norte, não é? Para o norte do Brasil, um curso específico para o norte, e havia uma certa dúvida quanto ao conteúdo do edital. Uns diziam que iria ficar do mesmo jeito, outros diziam que iria aumentar, porque o concurso havia muito tempo que não era aberto. Saiu o edital ficou mais ou menos igual, acrescentaram o direito ambiental, acrescentaram o sujeito ativo e sujeito passivo na matéria de direito penal. Na parte de legislação especial eles acrescentaram a lei ambiental, que não caiu no concurso anterior, e é uma lei extensa, é uma lei enorme, ok? Bom, o que eu fiz? Eu peguei o edital do concurso, esquematizei todas as nossas aulas em cima do edital do concurso e ainda acrescentei algumas outras disciplinas que constam em outros concursos elaborados pela CESP. Ok? Por exemplo, crime organizado não caiu nesse último concurso de agente escrivão, mas é uma lei que pode cair no próximo, ok? Porque crime organizado é o que a Polícia Federal mais combate, não é? Então, o nosso curso ele é absolutamente completo. Nós vamos ver absolutamente tudo que consta no edital, que constou no último edital do concurso, e ainda veremos algumas coisas que não constaram no edital, mas que poderão constar porque constam em outros concursos elaborados pela CESP, ok? A nossa sistemática de aula será a seguinte, pessoal. Primeiro, penal. Primeiro tudo penal, porque é a base de tudo, não é? A parte geral, noções, sujeito ativo e passivo, teoria do crime, essa é a base para entender direito penal. Feito isso, vista a parte de direito penal, nós começaremos legislação penal especial. Então, olha só, pessoal. Legislação penal especial só será ministrada após as aulas de direito penal. Ok? Foi assim no último curso nosso aqui, foi assim no penúltimo curso nosso assim, e deu muito certo. Deu muito certo. Então, nós teremos 27 aulas de penal, veremos parte geral do Código Penal e a parte especial do Código Penal, os crimes em espécie. Terminado a parte de penal, então nós começaremos a parte de legislação penal especial. Lei de drogas, Estatuto do Desarmamento, crimes ambientais, etc. Tranquilo, pessoal? A minha aula, a sistemática é a seguinte. Eu leio o texto, quando houver texto, hoje não, né? Hoje é uma aula mais teórica, nós vamos ver texto de lei também, mas não tanto, não é? Mas a sistemática da minha aula é o seguinte, a gente lê a lei seca primeiro, depois eu explico e peço para vocês não anotarem nada, não anotem nada, só acompanhem o raciocínio comigo e entendam a matéria, porque é preciso entender, pessoal, não é? Se não entender, fica muito complicado na hora da prova, porque o examinador te coloca uma pegadinha e você fica com aquele raciocínio decorado. Se ele colocar qualquer variante na questão, você perde a questão. O problema de decorar a matéria é isso, não é? Você decora a matéria, você assimila a matéria, mas assimila a matéria de uma forma mecânica. Você assimilou a matéria de uma forma mecânica. Qualquer variante que o seu examinador colocar na prova, você perde a questão. E a CESP é rainha em fazer isso. Rainha em colocar variante, pegadinha, quebra de raciocínio em questões, ok?
Pessoal, eu dou aula aqui na rede há 6 anos e eu me destaco justamente por esgotar a matéria. Eu esgoto a matéria, eu dou tudo. Então, Silvio, estuda por o quê? Estuda pelo caderno. Se você assistir todas as aulas, anotar tudo que eu falar, você estuda pelo caderno para a prova. Tranquilo? E aí, se você quiser pegar um resumo, um manual de direito penal para te apoiar, pode pegar. Mas o caderno nosso vai ficar para detonar na prova. Vai ficar para detonar na prova, ok? Então, nosso sistema de aula, pessoal, texto de lei primeiro. Primeiro a gente lê o texto da lei e conhece o texto da lei. Até porque muitas questões são texto de lei. Visto o texto da lei com calma, lido com ênfase, só acompanhe o meu raciocínio. Eu vou falar toda hora, eu vou falar umas 500 vezes na aula, não anotem agora. Não anotem agora, vocês vão cansar de ouvir eu falar isso aí. Acompanhou o raciocínio, entendeu o que eu falei? Aí nós vamos para o caderno. Aí eu vou colocar para vocês de uma forma que fique resumida no caderno e eu fecho com exemplo. Eu fecho sempre o raciocínio com exemplo. A não ser quando não tem exemplo para dar. A não ser quando é um ponto puramente teórico. Se for um ponto puramente teórico, um conceito, não tem exemplo, ok? Mas na maioria das vezes é isso. Texto de lei, acompanhar o raciocínio comigo e depois material de caderno. Material de caderno. Eu faço muito esquema de lousa também. Eu uso demais a lousa. Tranquilo, pessoal? Fiquem tranquilos. Se você nunca viu direito penal na sua vida, ou se você já viu, você vai ter o mesmo aproveitamento no curso. O aluno que está fazendo pela primeira vez, que é da área de biológicas, de exatas, ou de humanas, mas não do direito, que fala, Silvio, eu nunca vi esse negócio na minha frente, direito penal. Vai sair daqui com o mesmo aproveitamento do aluno que é bacharel em direito. Tranquilo, pessoal? A parte geral do Código Penal é, disparadamente, a parte mais difícil do direito. A parte geral, ainda estava conversando com o Rogério esses dias, o Rogério Sanches, que é nosso professor aqui também de direito penal. O Rogério ainda estava comentando, Silvio, por isso que cada vez tem menos professor de parte geral do Código Penal. Ninguém quer ensinar a parte geral do Código Penal. Ninguém quer ensinar erro de tipo, erro de proibição. Chegou o professor Gianluca, o menino criado com a avó aqui, não é? O Gianluca, ele mora em Campinas e torce para Ponte Preta. E a gravata dele, que cor que é? O senhor vai assistir aula? Vai assistir aula? Professor Gianluca, vocês não conhecem, né? É que o Gianluca, ele dá aula de uma matéria que a gente chama de matéria moribunda, ou seja, está acabando a matéria dele. Ele dá aula de direito empresarial, comercial, que não existe mais. Na verdade, é um capítulo do Código Civil, ok? Então, assim, a matéria do Gianluca, nós estamos, inclusive, vendo aí se ele dá alguma coisa de penal, de constitucional, porque a matéria dele está acabando aqui na rede, ok? Bom, pessoal, então, voltando ao assunto, é dessa forma que estuda, ok? Texto de lei, raciocínio e caderno, material de caderno. E se você é da área do direito ou não, você vai entender do mesmo jeito. Nós temos 44 encontros, pessoal. É matéria pra dedéu. É aula pra caramba, tá bom? Então vamos começar. Eu já passei para o pedagógico, para o nosso pedagógico, o conteúdo das 44 aulas, o tema das 44 aulas. Portanto, toda semana você pode entrar no site com antecedência que terá lá o tema da aula, ok? Vamos começar por noções gerais, que na verdade é uma teoria geral do delito, e aí nós já entramos hoje no Código Penal, ok? Começando por noções gerais. Primeira questão, pessoal. Conceito de infração penal. Conceito de infração penal. Ou melhor, conceito não, espécies de infração penal. Eu já estou me adiantando aqui. Espécies de infração penal. Espécies de infração penal. Pessoal, no Brasil, infração penal é gênero que se subdivide em duas espécies. Portanto, infração penal é gênero
que comporta duas espécies. Crime, que é sinônimo de delito, é a mesma coisa, são expressões sinônimas, e contravenção penal. Crime e delito e contravenção penal. Crime ou delito e contravenção penal são espécies de infração penal. O Brasil, portanto, no que se refere às espécies de infração penal, o Brasil adotou o sistema dualista ou bipartite. Sistema dualista ou bipartite. Ou seja, du de 2, bi de 2. No Brasil só existem duas espécies de infração penal. Du de 2, bi de 2. No Brasil só existem duas espécies de infração penal. Crime ou delito e contravenção penal. Em alguns países, olha só, em alguns países, crime é diferente de delito. Em alguns países, crime é diferente de delito. Portanto, em alguns países, infração penal é gênero que se subdivide em 3 espécies: crime, delito e contravenção penal. Em alguns países, infração penal é gênero que se subdivide em 3 espécies: crime, delito e contravenção penal. Por exemplo, Itália. Na Itália, assim. Esses países que reconhecem 3 espécies de infração penal, esses países, pessoal, que reconhecem 3 espécies de infração penal, adotam o sistema tripartite. Sistema tripartite. Não é o sistema adotado pelo Brasil. Não é o sistema adotado pelo Brasil. Ok? Portanto, se teu examinador perguntar qual é o sistema que o Brasil adota quanto às espécies de infração penal, qual é o sistema que o Brasil adota quanto às espécies de infração penal? Sistema dualista ou bipartite. Não adota sistema tripartite. Tranquilo? Bom, então, pessoal, nós temos 2 espécies de infração penal: crimes ou delitos e contravenções penais. Quais as diferenças entre essas 2 espécies de infração penal? Esquema na lousa. Esquema na lousa. Tá tranquilo? Ou você quer que eu escreva do outro lado? Tá tranquilo? Tá. Olha só. Eu vou fazer um esquema aqui, pessoal, com as diferenças entre essas 2 espécies de infração penal. Diferença entre crime e contravenção penal. A primeira diferença e a mais marcante é quanto ao tipo de pena. Tipo de pena. A principal diferença entre crime e contravenção quanto ao tipo de pena. Crime ou delito é infração punida com reclusão, detenção, cumulada ou não com multa. Crime, delito é infração punida com reclusão, detenção, cumulada ou não com multa. Então nós podemos ter só reclusão, só detenção, reclusão e multa, detenção e multa, reclusão ou multa, detenção ou multa. Contravenção penal é a espécie de infração punida com prisão simples, prisão simples, cumulado ou não com multa,
ou só multa? Ok? Só prisão simples. Prisão simples, aqui faltou simples. Cumulado ou não com multa ou só multa? Pessoal, para eu saber se eu estou diante de um crime ou de uma contravenção, basta eu verificar o tipo de pena. Para eu saber se eu estou diante de um crime ou uma contravenção, basta eu verificar o tipo de pena prevista. Se a pena prevista é reclusão ou detenção, crime. Se a pena prevista é reclusão ou detenção, crime. Se a pena prevista é contravenção penal, aliás, se a pena prevista é prisão simples ou só multa, contravenção penal. Esta distinção que eu fiz aqui no quadro, esta distinção está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Não é o artigo 1º do Código Penal, é o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Ok? Artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Antes do Código Penal nós temos uma lei de introdução. Tranquilo? A segunda diferença, além dessa diferença principal, existem outras diferenças entre crime e contravenção. Segunda diferença. Os crimes, aliás, a tentativa de crime é punida. A tentativa é punida. Nós vamos ter uma aula onde nós estudaremos só tentativa. Ok? A tentativa de crime é punida. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. A tentativa de contravenção não é punida. A tentativa de contravenção não é punida. Cuidado! Existe tentativa de contravenção. Ela não é punida. Cuidado! Existe tentativa de contravenção. Ela não é punida. Ok? Carol, você baixa para mim a Lei das Contravenções Penais? Decreto-Lei 3688. Decreto-Lei 3688. A tentativa de contravenção não é punida, pessoal. Isso está previsto no artigo 4º da Lei das Contravenções Penais, que, conforme eu disse para a Carol agora, é o Decreto-Lei 3688 de 1941. Tranquilo? Isso aqui despenca em concurso, pessoal. A tentativa de contravenção não é punida. Duas observações, cuidado. Existe tentativa de contravenção. Ela não é punida. Tanto que a Lei das Contravenções Penais prevê que a tentativa de contravenção não é punida. Se a Lei das Contravenções Penais prevê que a tentativa de contravenção não é punida, é porque existe tentativa de contravenção. Se a Lei das Contravenções Penais prevê que não existe que a tentativa de contravenção não é punida, é porque existe tentativa de contravenção. Tranquilo? Artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. Tem aí já, Carol? Tem, vamos lá. Ó, artigo 4º da Lei das Contravenções Penais, na tela, pessoal. Não é punível a tentativa de contravenção. Não é punível a tentativa de contravenção. Ou seja, existe tentativa de contravenção que por força de lei não é punida. Tranquilo? Terceira diferença. Essa é importantíssima também. Os crimes admitem 3 espécies de ação penal. Os crimes admitem 3 espécies de ação penal. Os crimes admitem 3 espécies de ação penal. É dizer, os crimes podem ser apurados por meio de 3 espécies de ação penal diferentes. Os crimes podem ser apurados por meio de 3 espécies de ação penal diferentes. Ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Ação penal pública condicionada. Silvio, o que é ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada?
isso tudo vocês terão umas 2 aulas, no mínimo, ou 3 com o Nestor de processo penal. Nós só estamos aqui fazendo a distinção entre crime e contravenção. Ok, pessoal? Os conceitos, o que é tentativa, o que é reclusão, detenção, isso tudo vai ser desenvolvido ao longo do curso. Tranquilo? Os crimes admitem 3 espécies de ação. São apurados mediante 3 espécies de ação. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada. Artigo 100 do Código Penal. Já as contravenções só admitem uma espécie de ação penal. As contravenções só admitem uma espécie de ação penal. A primeira, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada significa dizer, pessoal, todas as contravenções penais são de ação pública incondicionada. Todas as contravenções penais são de ação pública incondicionada. Artigo 17 da Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41. Tranquilo, pessoal? 3 diferenças. Tem mais, não para por aqui ainda. Quarta diferença. Em relação aos crimes ou delitos, existe extraterritorialidade da lei penal. Extraterritorialidade da lei penal. Em relação aos crimes, existe extraterritorialidade da lei penal. Artigo 7º do Código Penal. Silvio, o que é extraterritorialidade da lei penal? É a possibilidade da lei penal brasileira, da nossa lei penal, ser aplicada a um crime praticado fora do Brasil. É a possibilidade da nossa lei penal ser aplicada a um crime ocorrido fora do Brasil, fora do território, extraterritório brasileiro. Okay? É a possibilidade da nossa lei penal ser aplicada a um furto ocorrido nos Estados Unidos, por exemplo. A um furto ocorrido nos Estados Unidos. Tranquilo? Essas hipóteses de extraterritorialidade estão no artigo 7º do Código Penal. Em relação às contravenções, não há extraterritorialidade da lei penal brasileira. Em relação às contravenções, não há extraterritorialidade da lei penal brasileira. Não há extraterritorialidade da lei penal brasileira. Ok? Isso está no artigo 2º da Lei das Contravenções Penais. Artigo 2º da Lei das Contravenções Penais. Portanto, a lei penal brasileira jamais se aplica a uma contravenção ocorrida no estrangeiro. A lei penal brasileira jamais se aplica a uma contravenção ocorrida no estrangeiro. Em outras palavras, pessoal, a lei penal brasileira só se aplica às contravenções ocorridas no Brasil. A lei penal brasileira só se aplica às contravenções ocorridas no Brasil. Tranquilo? Frase de efeito para ficar no caderno. É possível aplicar a lei brasileira a um crime ocorrido fora do Brasil. É possível aplicar a lei penal brasileira a um crime ocorrido fora do Brasil. Mas não é possível isso a uma contravenção praticada fora do Brasil.
Mas não é possível isso a uma contravenção praticada fora do Brasil. Mas não é possível isso a uma contravenção praticada fora do Brasil. Vou dar um exemplo. Brasileiro, num navio de turistas estrangeiro, em mar estrangeiro, começa a jogar cassino no navio. Olha só, um brasileiro dentro de um navio americano de turismo, um navio de turismo americano, em mar americano, começa a jogar cassino dentro do navio. Ou seja, ele começa a praticar jogo de azar. Jogo de azar é contravenção penal. Jogo de azar é contravenção penal. Pergunto. Esse brasileiro que jogou cassino dentro desse navio norte-americano, em mar americano ou em alto mar, em território americano. Esse brasileiro que jogou cassino em navio americano, em território americano, pode ser punido no Brasil? Não. Ele não pode ser punido no Brasil, porque ao jogar cassino, ele praticou contravenção penal fora do Brasil. Ele praticou contravenção penal fora do Brasil. E não se aplica a lei penal brasileira. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o Capês, que é um dos autores mais utilizados em concurso, o Capês dá este exemplo no livro dele, no volume 1 do livro dele, e diz que é possível aplicar a lei penal brasileira com base no artigo 7º do Código Penal. Olha o que diz o artigo 7º do Código Penal, pessoal, que já está na tela, a Carol colocou. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Os crimes. Inciso 2. Pode descer no inciso 2, Carol. Inciso 2. Os crimes. Letra B. Praticados por brasileiro. Praticados por brasileiro. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro. Olha só. O Capês diz no livro dele que, com base no artigo 7º, inciso 2, letra B, do Código Penal, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no estrangeiro por brasileiro. Isso é o que diz o artigo 7º, inciso 2, letra B do Código Penal. O Capês diz, no livro dele, que com base nesse dispositivo, você pode punir um brasileiro que joga cassino em navio estrangeiro, que pratica jogo de azar em navio estrangeiro. O problema é que o professor Fernando Capês esqueceu que jogo de azar é contravenção penal. Não é crime, portanto não se aplica esse dispositivo. Se aplica o artigo 2º da Lei das Contravenções Penais, que diz o seguinte, coloca para mim, Carol, artigo 2º da Lei das Contravenções Penais. Olha só, a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Então, se cair isso na prova de vocês, é possível aplicar a lei brasileira a um brasileiro que pratica jogo de azar em navio estrangeiro? Ou em território estrangeiro? Não. Não por quê? Qual é a resposta? Porque jogo de azar é contravenção penal. Jogo de azar é contravenção penal. E a lei brasileira não se aplica à contravenção penal cometida fora do Brasil. Fica aí o exemplo e a observação em relação ao ponto de vista do professor Fernando Capês. Ok? Pessoal, a quinta diferença é a seguinte. O tempo máximo de prisão no caso de crime, tempo máximo de prisão
no caso de crime, é de 30 anos. Uma pessoa só pode ficar presa no Brasil por 30 anos se cometer um crime. Isso é o que dispõe o artigo 75 do Código Penal. 75 do Código Penal. Tempo máximo de prisão, no caso de crime, 30 anos. No caso de contravenção, tempo máximo de prisão, 5 anos. Olha como muda. Artigo 10 da Lei das Contravenções Penais. Tempo máximo de prisão por crime, 30 anos, artigo 75 do Código Penal.